Olá, gente, muito bom dia. Primeiro domingo do mês de setembro, hoje, dia 3 de dezembro, e nós estamos iniciando o Café com o Bispo com muita alegria, com o coração repleto de paz e de alegria, aquela que vem de Deus, que enche o nosso coração, que transborda, que vai para todos os poros, essa presença maravilhosa que nos significa tanto. Jesus é muito precioso para nós. Os saúdo com paz e venho hoje com meus queridos amigos. Aqui à minha esquerda, meu nobre companheiro, João Silveira, pastor amado. Olá, bom dia, meu querido bispo. Bom dia, Eloide, bom dia, Diogo. E bom dia você que está do outro lado, nos ouvindo, participando conosco desse momento gostoso que, apesar de ser domingo, nós não nos incomodamos em levantar cedo, para que a gente possa conversar com vocês, discorrer com vocês sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Muito bem, muito bom dia, Loide Nogueira. Bom dia, meu bispo, bom dia você que está aí do outro lado. Estamos aqui aguardando por você, cheio de fé e cheio de alegria. Sim, esperança explodindo em nosso coração. É isso aí. Porque esse domingo é um domingo muito especial para nós. É o domingo em que celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor, no culto das águias, que vai acontecer logo mais a partir das 18h30, transmitido aqui pela rádio a partir das 19 horas. Esse domingo é o domingo da Eucaristia, é o domingo em que a nossa comunhão ela vai estar manifesta no corpo e no sangue de nosso Senhor. Sempre tem sido um domingo tão especial para nós. Tem vindo gente de vários lugares aqui do Maranhão para que neste domingo, o primeiro domingo de cada mês, a gente celebre com grande alegria a presença de nosso Senhor. É gente de tudo quanto é canto, né, João? Temos alguns amigos que vêm do Arari, outros vêm de Barra do Corda para celebrar com a gente, porque na verdade para a gente é um culto festivo, né? Quem valoriza de fato o sacrifício vicário de Cristo, a sua recomendação sobre rememorizar isso, a cada vez que nos sentamos em volta dessa mesa, não pode ter uma festa eucarística mais gostosa, mais emocionante do que essa, né? Sim, você é convidado nosso para estar conosco agora no culto das 18h30, logo mais. Prepare aí a sua agenda, se você estiver livre para estar conosco, será uma alegria recebê-la aqui na nossa comunidade de amor e de fé. Gente, nós estamos envolvidos num texto maravilhoso, que é o livro de Lucas. O livro de Lucas é uma narrativa desse discípulo de Jesus, que tem tanto conteúdo adquirido pelos outros que andaram muito próximos dele, e ele vai trazendo informações que enriquecem a gente. Ele tem detalhes muito preciosos na narrativa dele, e no domingo próximo passado, a gente fez a leitura de um texto, né, Loide, que não deu tempo da gente comentar. Sim. Até sugeri que a gente retomasse nele, né, para a gente fazer um comentário. E nós estamos aqui no texto de Lucas, capítulo 9, e nós vamos exatamente ler a partir do versículo... Qual é o versículo mesmo, Loide, que nós paramos, que eu não me lembro agora? Nós lemos do 18 até o 26. Nós vamos retomar o versículo 18, não é isso, bispo? Vamos lá. Então tá. Certa vez, Jesus estava orando, e seus discípulos estavam por perto. Ele perguntou: "O que o povo anda dizendo a meu respeito?" Eles responderam: "João o Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda dizem que é um dos profetas do tempo antigo que reapareceu." Ele insistiu: "E vocês? O que dizem de mim? Quem sou eu?" Pedro respondeu: "O Messias de Deus." Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou: "O Filho do Homem terá de passar por sofrimento.
ele será julgado e condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Vamos dar uma paradinha aqui. Bendito seja Deus. Gente, eu queria fazer um comentário sobre esse texto que sempre me chama a atenção. Jesus não está numa crise de identidade, precisando da aprovação dos seus discípulos. Não é isso que está acontecendo. Toda vez que nós contraímos uma relação de amizade, de fraternidade, há coisas em nós que os outros e só os outros podem ver. Coisas que talvez nós mesmos não conseguimos ver. Então, quando a gente estabelece essa relação de confiança do nível, João, que os discípulos estão com Jesus e Jesus com eles, ter Jesus o entendimento, ou melhor, ter os discípulos o entendimento de quem de verdade era Jesus, seria fundamental para a jornada que Jesus diz que eles vão percorrer logo ali na frente. Então, a pergunta que Jesus faz não é para que ele se alimente da resposta, é para que os discípulos tenham a consciência de quem é ele. Nós andamos juntos há muitos anos, há 18 anos, nós caminhamos juntos, ok? Então, assim, há coisas que você precisa ver em mim para que esta relação seja consolidada em confiança, em amor, em respeito, porque se você não enxergar essas coisas da essencialidade de mim, nossa relação fica frágil. Então, se eu pergunto para você, João, quem sou eu? Na verdade, eu não estou interessado bem na tua resposta, porque eu sei quem eu sou. Jesus sabia quem ele era, mas os discípulos precisavam verbalizar aquilo que eles sabiam sobre ele. Olha que a resposta dos discípulos, a princípio, são respostas baseadas no dizer dos outros. Em questões históricas. Exatamente, eles estão se referindo ao que os outros parecem ser Jesus, e ele insiste, mas vocês, o que é que vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? É que naquela época também, quando Jesus surge, para muita gente, hoje você vai em Israel e convive ali com alguns israelitas, guias turísticos, etc., e pergunta quem é Jesus. Foi um célebre judeu. Se essa pessoa não é cristão, não é um judeu convertido, normalmente ele vai te responder, foi um célebre judeu. Sim. Que fez sua obra aqui na terra. Mas eles não têm a mínima informação, não te dão com presteza uma informação de que ele é o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus está, eu creio, tratando com os discípulos para que eles entendam, na verdade, que ele não era um Judas ou um Teudas, que arrebanhou gente e que andou fazendo milagres. O Gamaliel fala deles, né? Judas e Teudas, que eram mestres, rabis, que andavam no tempo de Jesus, que arregimentaram muitos discípulos e operaram milagres, ensinaram coisas a respeito da filosofia judaica, da filosofia humana. Então Jesus estava querendo desmistificar esta sua presença de um homem comum, mas que eles entendessem que a sua missão não era apenas ensinar na terra, mas salvar o homem do seu pecado concebido lá no Éden. E daí eu entendo que Jesus faz essa pergunta exatamente dessa forma. E quando eles dizem, uns dizem que tu és Elias, o Herodes disse isso, não foi no texto que nós lemos anterior? João Batista voltou. João Batista voltou, quer dizer, eram informações, apenas informações históricas. E aí Jesus quer que os discípulos tenham a consciência. E mesmo tendo a consciência, alguns deles, ou no mínimo um deles, entendeu que politicamente não conseguiu o que queria, resolve sair do bando, né? Sim. Eu acho que essa é uma pergunta que ecoa
E até hoje ela precisa ser respondida, né? Quem é Jesus para mim? Tinha uma canção, Lloyd, quando eu era menino, que eu achava muito interessante, né? Falava assim, dizem que ele é um filósofo, um comunista, até mesmo um hippie, já se disse até. Então, cada um tem uma percepção de Jesus que pode ser diferente daquilo que de verdade ele é. Então, quando eu pergunto para mim quem é Jesus, ou quando eu permito que ele me pergunte quem ele é, a minha resposta vai definir que tipo de relação eu mantenho com ele. Né? Porque ele pode ser um grande inspirador, né? Um grande revolucionário, e isso me inspirar, e isso me bastar. Mas Jesus é muito mais do que isso. Para o que alguns, para alguns... Ele é apenas um poeta. Exatamente. Para alguns é um sol, é a natureza. Sim. Agora, quem ele é para mim? O que ele representa na minha vida? Porque é aqui que a minha vida vai se constituir. Né? O que ele representa para mim? Nós temos muitas imagens que são internas das pessoas com as quais a gente se relaciona. E pode ser que essas imagens internas não reflitam exatamente aquilo que a pessoa é. Né? Porque são as minhas imagens internas. Há pessoas que se relacionam comigo e elas têm uma imagem interna minha que certamente é muito diferente daquilo que eu sou. Porque é a imagem interna que ela carrega. Né? Então, assim, a nossa imagem interna sobre Jesus, qual é? O que ele significa para mim? Olha que ele vai dizer coisas aqui que os discípulos vão se esquecer logo ali, né? Eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas logo depois eles se esquecem. Interessante, bispo, que Jesus fez essa pergunta num lugar tão distante. O Lucas não fala aqui, mas lá em Mateus ele fala que foi para o lado, para as bandas da terra de Naftali e de Zebulon. Era um lugar já fundado pelos gregos, né? Uma cidade fundada pelos gregos, onde ele estava ali diante de muitos templos, né? Da filosofia grega. Então, Jesus sabia que aquele povo tinha aqueles mestres ali, né? Aí perguntou, eles estão dizendo, mas para vocês, já que eu estou aqui neste lugar, né, onde muitos cultos, muitos ídolos, quem sou eu no meio de todos esses aí? Dizem que tu és esse, mas para vocês, quem sou eu? Exatamente, é essa relação intimista que a pergunta e a resposta estão propondo, é que vai mudar muita coisa na minha vida. Para alguns, Jesus só é o ícone, o ídolo daquele culto, né? Então eu mantenho uma relação cultica com ele. Ele tem uma representação histórica que me comove. Mas na minha vida, no dia a dia, na prática das minhas relações, onde é que ele se encontra? Desde quando ele deixou de ser apenas uma palavra para mim? Sim, sim. Na versão que eu tenho à mão, o Pedro se expressa da seguinte forma: o Senhor, entendem o que Pedro está dizendo? Para o judeu chamar alguém de Senhor, precisa reconhecê-lo como superior, como um ser supremo. Sim. Senhor para o judeu, quem é o Senhor se não Deus para o judeu? Então, Pedro já começa dizendo aqui: tu és o nosso Senhor, o Mestre. Tu és tudo, na verdade, soberano. O Senhor é o enviado de Deus, o Cristo o enviado de Deus. Não podia ter resposta mais linda, precisa do que essa. No outro evangelho, quando Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não revelastes a carne nem o sangue, mas o Espírito. Sim. Então, é uma resposta, na verdade, de quem tem intimidade, de quem não era aquele Pedro que não cria anteriormente, não era aquele Pedro que queria abandonar tudo, mas era um Pedro que sentia, na verdade, que ele estava diante do enviado de Deus. Sim. Que coisa tremenda, cara, que maravilha é ter essa compreensão,
o Filho do Homem terá que passar por sofrimento. Será julgado, condenado pelos líderes judaicos, líderes religiosos e principais sacerdotes. Ele será morto, mas ressuscitará no terceiro dia. Que palavra forte é essa? Como eu disse, mas os discípulos logo ali se esquecem de que Jesus fala sobre si mesmo, da sua trajetória, e eles vão estar tão intensos na relação, João, que eles vão se esquecer. E vão se esquecer completamente disso, né? Vão estar baseados num luto triste, cheio de sofrimento, até que Jesus se revela finalmente como o ressuscitado para eles, né? E eu não tenho encontrado na Bíblia uma resposta mais marcante, ou aliás, uma afirmação mais marcante, mais importante, mais significativa para o cristão do que essa. Ele será morto, vírgula, mas ao terceiro dia ressuscitará. É bem aqui que está a vitória de todo cristão. É bem aqui que está a consumação do plano salvífico. É bem aqui que começa o cristianismo, na ressurreição de Cristo. O cristianismo não começa com a chegada de Cristo na terra, mas começa com a ressurreição dele. E bem aqui está a afirmação, para mim, a mais significativa de todas as informações e afirmações do universo. A pedra mais fundamental, né? Paulo chega a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria nada, seria um vazio, um vácuo. Mas porque ele ressuscitou, a nossa fé adquire consistência, né? Então estará na ressurreição. Jesus fala dessa pedra fundamental, mas logo, logo os discípulos se esquecem. Que coisa impressionante, né? Como a gente... Não, eu estou colocando aqui os discípulos, mas eu não sei, eu também, se estivesse lá, estaria no mesmo barco que eles, né? É que a nossa humanidade é muito emocional, né? É muito dada ao luto. Jacó recebe uma informação não tão precisa, e se debruça naquilo por 20 anos, né? Viver um luto de 20 anos, porque a nossa humanidade tende a se render a esse sentimento de luto, de tristeza, muito mais do que superar com a glória, com a perspectiva de vitória, de superar. Muitas vezes, quando nós dizemos, eu estou numa luta, mas eu vou vencer, eu vou superar, a gente muitas vezes não afirma isso com aquela convicção, ou mesmo com a expectativa de superar. É apenas para tentar aliviar ou minorar o momento, a crise que nós estamos vivendo. Verdade, João. Bom, e vamos continuando aqui, nós vamos lá para o versículo 23, na noite. Isso. Falou também do que os aguardava. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento, abracem-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. A autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? Se algum de vocês tiver vergonha de mim e do caminho pelo qual os conduzo, o Filho do Homem irá envergonhar-se de vocês quando voltar em sua glória com o Pai e os santos anjos. Entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Esse texto aqui foi até o texto que eu toquei domingo próximo passado no Culto das Águias. Na versão ARA diz assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. A nossa verdadeira identidade está nele. E enquanto eu não me perco nele, eu não encontro a minha verdadeira identidade. Eu vou viver uma vida
de aflição, de vazios. Eu citava domingo passado uma frase do Fyodor Dostoiévski, que dizia assim: o homem tem um vazio do tamanho de Deus na vida dele. Há um vazio que precisa ser preenchido pela própria essência divina, que não admite tamponamentos, distrações. A gente, quando entra por esse caminho de uma vida sem sentido, tentando tamponar essa vida sem sentido, a gente aumenta o território do sofrimento. Porque a vida com sentido não tem a ver com economias, não tem a ver com status social, tem a ver com o encontro da nossa verdadeira identidade. E ela só é possível se eu perder a minha vida em Cristo. Enquanto eu preservo essa vida que precisa ser morrida, essa vida que precisa ser entregue ao território do Cristo, para que eu a encontre nele. Então, a minha vida está oculta em Cristo. Enquanto eu não me perco nele, eu vou viver uma vida desencontrada, percorrida por inúmeros vazios, e a perda do sentido vai estar bem aqui. Vou ser possuídos de neuroses noogênicas, de neuroses brotantes pela falta de sentido na minha própria vida. Aflições brotarão daqui. Então, a minha vida só pode ser encontrada se ela for encontrada nele. Por isso que na versão que você leu, que diz sobre descobrir a minha verdadeira identidade, porque até então eu vivo da identidade que nos dão. Para Jesus descobre que ele é identificado de um monte de maneiras, né? Dizem que tu és Elias, dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um profeta que voltou novamente. Então, a identidade dada pelo outro é a identidade que a gente vai vivendo a vida inteira, até que a gente se encontre com a verdadeira identidade da gente. E essa, na fala de Jesus, só pode ser encontrada se eu me perder nele. Então é aqui, é me perdendo. Outro dia eu escutava uma pessoa dizendo assim: eu nunca vivi uma vida perdida, mas nunca me encontrei. Nunca me encontrei. Há pessoas que não vivem uma vida perdida, mas nunca se encontram. Estão sempre desencontradas. E esse desencontro que eu tenho comigo mesmo é uma das maiores aflições que o ser humano passa, não? Domingo próximo passado, eu voltava da igreja e, de repente, eu fitei na avenida e, quando espantei, o retorno já estava, que me levava para casa, já estava à distância. E a esposa disse: vai por aí? Que eu me ative, ou seja, eu não estava perdido, mas não estava encontrado no caminho que ia. Entende como é a história? Eu não estava perdido, eu estava na avenida, mas não estava encontrado para onde eu devia ir. Sim. Então, entendo que há pessoas dessa natureza. Não estão perdidos, mas também ainda não encontraram o caminho para onde devem ir. Sim. Verdade, João. Não se encontraram com o Não caminho. é incomum, não, João. É muito mais comum do que a gente imagina. E é interessante, meu bispo, que foi nesse momento, nessa descoberta de Pedro, quando os olhos dele se viram diante daquele que ele identificou como sendo o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus deu a identidade dele. Né? Agora que tu sabes quem eu sou, eu vou dizer também quem tu és, Pedro. Isso aqui é muito legal, muito interessante, porque é descobrindo a Cristo que eu também descubro quem eu sou, que é o que você falou, eu encontro a minha identidade. Sim, porque esse território divino que habita em nós só tem correspondência nele. Quando eu me encontro com ele, eu me encontro com o meu território divino. Isso. Assim, ninguém precisa ter medo de uma mulher ou de um homem que se encontrou com Cristo. O medo está naqueles que nunca se encontraram com ele. E até estão dentro da igreja, mas completamente perdidos de si mesmos
e perdido de Cristo também. Tem um livro do Alejandro Bulhon, que de vez em quando o João cita, que tem um capítulo lá, Perdidos no Meio da Igreja. É possível, gente, que nós estejamos perdidos no meio da igreja. Samuel servia a Deus sem, no entanto, conhecê-lo. Era o que diz a vida de Samuel é essa. Ele servia a Deus, no entanto, não conhecia o Deus que ele servia. É esse conhecimento, é me perder nesse conhecimento que eu acabo me encontrando. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, que alegria poder estar de volta aqui no segundo bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos aqui dentro de um texto lindo, lindo, lindo. Jesus procurando fazer com que seus discípulos estivessem com uma ideia clara sobre ele mesmo, pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? Isso era tão importante para os discípulos saberem com quem eles estavam tratando, com quem eles estavam lidando, onde eles estavam colocando a vida deles. E a partir daqui a história vai andando e nós já estamos aqui bem no versículo 28 do capítulo 9 do livro de Lucas. O que me parece que Lucas registra no capítulo 9 o momento mais intimista de Jesus com seus discípulos, a grande oportunidade de ensiná-los, de se revelar a eles, de instruí-los, de ordená-los. Parece que o capítulo 9 do livro de Lucas foi o capítulo onde Jesus teve mais proximidade de ensino, de revelação com seus discípulos. Né? Sim. João é aqui que ele coloca para onde eles estão indo. E assim, saber para onde nós estamos indo dirime muitas questões de dúvida, de medo na história da nossa vida. E Jesus está apontando o alvo. Para onde vocês estão indo comigo? Vocês vão terminar com a minha ressurreição. Então vamos lá. Apertem o cinto, porque vocês vão terminar com a minha ressurreição. Daí uma filosofia do amigo que diz que é melhor saber para onde vai mesmo sem saber como. Do que saber saber como ir sem saber para onde. Exatamente. Ter como ir sem saber para onde. Ter como ir sem saber para onde. É melhor saber para onde vai, mesmo sem saber como chegar lá ou ter como ir. Claro. Mas tem o fim. Eu sei para onde eu vou. João, ter o fim em mente gera em nós um caminho muito mais assertivo. Porque se eu ganho um atalho que não vai me levar para onde eu sei que tem que chegar, eu saio desse atalho rapidamente. Mas quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, muitas pessoas estão desencaminhadas, andando por qualquer caminho, porque não sabem para onde estão indo, né? Mas Jesus faz questão de mostrar para onde eles estão indo. E nós já estamos aqui no versículo 28 do capítulo 9, né, Lloyd? 28, opa! Que coisa bonita que nós vamos ouvir de Jesus, esse encontro maravilhoso, hein? Vamos lá? Vamos lá. Cerca de 8 dias depois, Jesus subiu ao monte para orar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência de seu rosto mudou. Suas roupas ficaram brancas a ponto de ofuscar a vista. 2 homens apareceram para conversar com ele. Era Moisés e Elias. Que aparição gloriosa! Eles falavam a respeito da partida de Jesus para Jerusalém. Enquanto isso, Pedro e os demais haviam caído no sono. Quando acordaram, esfregando os olhos, viram Jesus em sua glória com Moisés e Elias. Depois que Moisés e Elias se retiraram, Pedro disse a Jesus: Senhor, este é um momento sublime. Vamos construir 3 memoriais, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Ele falava sem pensar. Nesse instante, uma nuvem brilhante os envolveu. Dentro da nuvem, todos tiveram profunda consciência da presença de Deus. Lá dentro, ouviram uma voz: Este é meu filho, marcado pelo meu amor, ouçam-no.
Quando a voz cessou, eles viram Jesus sozinho. Por um bom tempo ficaram em silêncio. Nem mesmo entre si comentaram o que tinham visto. Caramba, que experiência fantástica, né? Gente, se vocês bem se lembram, Moisés e Elias são os dois grandes representantes na experiência de fé do povo judeu. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Até Jesus, numa ocasião, dizia: esta é a lei e os profetas, ou seja, Moisés e Elias. E está Jesus bem ali. João, quando Deus fala no alto dessa montanha, cara, é assim, é um estrondo. Ele está dizendo para Moisés e Elias: ouçam o que eles têm para dizer. O que ele tem para dizer. Ouçam-no. Era Deus colocando a lei e os profetas sobre a tutela de Jesus. A lei precisa ouvir de Jesus e os profetas precisam ouvir de Jesus. Também domingo próximo passado, eu disse uma coisa que repercutiu e alguém até pediu para eu falar no programa de hoje alguma coisa mais sobre isso. Porque eu dizia assim: tudo que está na Bíblia precisa estar em Jesus para ganhar sentido para nós. Se está na Bíblia e não está em Jesus, porque Jesus é a nossa grande chave hermenêutica para entendermos a Bíblia e para entendermos a vida. Isso dizia meu nobre querido amigo CF. Jesus está nas Escrituras. E essa Escritura onde Jesus está, onde ele é o que nos interessa. Mais do que biblicistas, nós somos crísticos. Ou seja, a nossa base é Cristo. Não basta estar na Bíblia, precisa estar em Jesus. Nós somos cristãos. A pedra angular que constrói a nossa vida é Jesus. Então, assim, eu não posso me arrogar de ser biblicista. Isso é insuficiente. Porque a nossa suficiência está em Cristo. Então, se está na Bíblia e não está em Cristo, não está na minha zona de interesse. Porque nós somos uma igreja, e a igreja é crística. A igreja não é judaica. A igreja não é Moisés e a igreja não é os profetas. A igreja representa Cristo. É Cristo em mim, é eu em Cristo. É essa relação que constitui a minha cristandade. É aqui que eu me movimento em fé. Se a minha experiência cristã ela está infiltrada por Moisés, por Elias, ou por quem quer que seja, você se lembra da fala, João, de Paulo para os irmãos da Galácia? E diz: cara, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estão na graça flertando com a lei. Vocês estão na graça com contatinho com a lei. Então, vocês começaram muito bem, fundamentados em Cristo, e agora estão flertando com a lei. Paulo se indigna com os irmãos da Galácia, porque eles parece que entenderam e depois desentenderam o que havia sido proposto para a caminhada deles. Então, assim, eu não sou desrespeitoso com a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia é o meu livro de cabeceira. Eu leio sempre, de Gênesis a Apocalipse, eu estou lendo o tempo inteiro, é o livro que eu mais leio na minha vida, e olha que eu leio um bocado de livros, mas a Bíblia é o livro que eu mais leio. Mas eu encontro Jesus na Antiga Aliança. Eu encontro Jesus de Gênesis a Apocalipse. E esse é um objeto que me interessa, o Cristo.
Você se lembra de um diálogo que Jesus tem com os fariseus, João e Lloyd? Quando os fariseus são argumentados por Jesus, dizendo, cara, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão lendo as Escrituras sem mim, eu sou a Torá. Eu sou a Escritura. É de mim que ela fala. É de mim que ela fala. Ela me anuncia. É esse elemento aqui que nos interessa como cristãos. Se eu for ler a Bíblia como os fariseus faziam, né? Não passando por Jesus, eu vou me tornar tal e qual, a semelhança dos fariseus. Então, assim, está na Bíblia, mas está em Jesus? Se o que está na Bíblia não está em Jesus, não é objeto do meu interesse, porque o objeto do meu interesse é Cristo. Por isso, pela centralidade de Cristo na igreja, o que Paulo dizia? Nós pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, nós proclamamos a Cristo e este ressuscitado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Sim. Tem mais do que isso, poder e sabedoria? Não tem, João. E é justamente disso que a gente está tratando. É que a pessoa que talvez lhe pediu a que repetisse ou que comentasse mais expressamente no programa, talvez tenha sido vítima, como eu, de ao longo da vida, entender que o cumprimento das regras exaradas na Bíblia era o bastante para que eu tivesse todas as benesses de uma vida cristã. Fui muito pouco levado a conhecer a Cristo e a vivê-lo quando do princípio da minha fé. Era muito mais pelas regras. Confundiu-se muito a questão Igreja da Graça e a lei de Moisés. Sim. Hoje ainda tende-se a viver ou a observar os 613 preceitos. Por quê? Nós já lemos aqui no programa anterior, onde Jesus pega a Bíblia, lhe foi dado a Bíblia para ler, ou a Torá para ler numa sinagoga, e onde foi que ele leu? O Espírito de Deus está sobre mim. Aonde foi que isso... Há quanto tempo foi que isso foi escrito? 400 e tantos anos, de 30 anos atrás, esse texto foi profetizado, falando de Jesus. Então não há como seguir uma Bíblia, como você acaba de dizer, sem, na verdade, o Cristo preponderante sobre toda a leitura que se faz. Jesus é isso mesmo? E ele faz uma revelação aos discípulos. Eram judeus, os discípulos de Jesus eram judeus, observavam a lei, mas aí ele leva para um monte 3 testemunhas para dizer sobre a sua revelação, sobre quem ele era de fato e o que ele representa para a igreja, o que ele é para a igreja. Entendo eu assim. Sim. João, esse diálogo que ele tem com os fariseus, que eu citei ainda há pouquinho, é um dos diálogos mais esclarecedores no sentido que a gente está dando aqui dessa nossa experiência crística com a vida, né? Me permita só cortar um pouquinho aqui, só para fazer um adendo. Ele não diz errais em não ler, em não conhecer. No texto ele diz, em não conhecer. Você lê, mas não conhece. Sim. Não sabem o que de fato que estão lendo. Sim. Porque fala de mim, você não me discerne. Vocês não me discernem, não me aceitam, não me entendem. Então, vocês erram. Ele não disse vocês erram por não ler, mas por não conhecer. Sim. Olha, eu vou dar um exemplo claro aqui, João. A lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Leva isso até Jesus e vê se combina. Não, ele chega lá no Sermão da Montanha e diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer um que fizer isso dessa forma se tornará réu. Mas, ouviste o que foi dito a respeito do adultério? Ou seja, ele pega os 10 mandamentos, sintetiza os 10 mandamentos nele. Eu vim para que vocês não estejam mais obrigados a cumprir essa lei perversa e justiceira.
mas a lei do amor que está em mim dá liberdade a você não buscar a vingança daquele que matou teu filho. Sim, olha, a lei de Talião está na Bíblia, mas está em Cristo? Não. Isso mesmo. Não está em Cristo. Então, há coisas que estão na Bíblia, mas não estarão em Cristo. E eu preciso discernir isso para ter uma relação, uma experiência cristã de leveza. Gente, quantas das verdades, entre aspas aqui, que estão na Bíblia, que serviram para montar guerras, para matar gente, para aniquilar famílias. A pergunta continua: está na Bíblia, mas está em Cristo? Eu estou fazendo uma reflexão muito simples, nua e crua, mas a gente precisa aprender a dar respostas. Sim. Gente, nós somos cristãos. Nosso mestre é Jesus. E só seremos novas criaturas se estivermos nele. Sim. É o que Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Sim. Só seremos novas pessoas, só teremos a graça de não sermos vingativos se estivermos nele. Sim. Isso mesmo. Olha, para ler Moisés é preciso ter as lentes de Cristo. Para ler Ezequiel, precisamos ter as lentes de Cristo. É com essa lente de Cristo, é com essa chave hermenêutica, que a Bíblia precisa ser lida por nós cristãos. Para nós fazermos... Eu encontro coisas fantásticas na Antiga Aliança. Alegorias maravilhosas que apontam para Cristo, que discursam dele. É como ele fala lá para os fariseus. Vocês estão lendo, mas estão errando, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque as Escrituras falam de mim. E vocês não me discernem, não me percorrem, como podem entender? Então não tem como a gente entender Moisés se não for pelas lentes de Cristo. Se não for envolvido. Sim. E aqui no versículo 34 diz que enquanto eles estavam nessa coisa de vamos preparar um memorial para nós três, para Moisés, para Elias, a instante depois, uma nuvem brilhante os envolveu. É isso, está envolvida em Deus, para ter esse discernimento, para ter essas escamas que estão nos olhos e no coração, totalmente caídas. Foi nesse momento, quando eles se deixaram ser envolvidos por Deus, eles tiveram uma consciência, diz que eles tiveram uma profunda consciência, quando eles foram envolvidos pela nuvem de glória de Deus. E foi daí, de dentro dessa nuvem, que saiu a voz dizendo o quê? Este é o meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. A voz saiu nesse momento. Ouçam-no. Ouçam-no. Houve um momento de consciência. É necessário haver esse momento de consciência. Sim. É necessário. Sim, era Moisés sendo chamado para submetê-lo a Cristo. Sim. Era Elias sendo chamado para submetê-lo a Cristo. Que calem-se todas as outras vozes. Sim. Como se dissesse, hoje é lei e os profetas estão consumados neste ser chamado Jesus. Ali estava a lei, o profeta e a graça. Sim. E a Agora é a graça, o caminho é a graça. Que a lei se submeta à graça, que os Isso. profetas se submetam à graça. E quem está na graça cumpre a lei sem se sentir constrangido para fazer isso. Sim, é a sua natureza. É exatamente É como a sua diz natureza. Jeremias, eu vou imprimir a minha lei na tábua do coração deles. Né? Aquilo que eu tenho dito, se o homem que vive para cumprir a lei é um tolo. Porque a lei se cumpre nele se ele for honesto, se ele for reto, se ele for probo. Ele não precisa se preocupar em cumprir a lei. Basta que ele seja honesto, probo, reto, a lei se cumprirá nele. Amém. Então, Jesus está dizendo aqui, a graça, quem está na graça cumpre a lei sem esforço nenhum. Mas eu quero também ver aqui um ponto onde a vida em Cristo não é o estalar de dedos. Eu sou crente, a partir de hoje tudo muda na minha vida. Os discípulos estavam andando com Cristo, ouviram Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus. De repente, 8 dias depois, eles estavam querendo fazer uma tenda para deter Elias ali no monte. Ou seja, a nossa natureza humana,
ela permeia a nossa vida. Nós não estamos livres dela. Ela permeia a nossa vida, ela acompanha a nossa vida. A nossa vida em Cristo, ela vai mudando à proporção que vamos nos inserindo nele, à proporção que vamos nos arraigando nele. E o que ele disse? As minhas palavras estiverdes em vós. As minhas palavras estiverdes em vós. Pois ele diz, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, esse cristianismo, como disse, eu quero deixar bem claro a todos que a gente não é antibiblicista, pelo contrário. Agora, não podemos ter a Bíblia como uma filosofia de cumprimento de regras, esquecendo a graça que veio por Cristo Jesus. João, se não for Jesus, a Bíblia pela Bíblia, nós vamos continuar vivendo numa comunidade onde aqui e ali pegamos em pedras e paus para matar os outros. É Cristo que gera vida. A lei é seca e ela mata, ela aleja, ela maltrata, né? A verdade em amor que passamos a conhecer em Cristo não é uma verdade que condena, não é uma verdade que machuca, não é uma verdade que adoece. É uma verdade que cura, sobretudo que transforma, liberta, né? que liberta. Então, a verdade dita em amor, que aprendemos no Espírito do Cristo, né? Os apóstolos, eles proclamam essa verdade em amor, porque é essa verdade em amor que o Evangelho propõe. Amém. Se a gente for fixado em Moisés, é verdade por verdade, não é verdade em amor. E essa verdade em amor apedreja e mata a pauladas, como nós vimos muitas vezes acontecer. Fazia o Paulo, como fazia o Paulo, baseado em quê que Paulo fazia? Na lei. Na lei. João, na lei, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, olha como é que Jesus... Olha o que eu estou dizendo, que é essa chave hermenêutica, né? Olha o que Jesus faz. A mulher pega em flagrante adultério, Moisés manda apedrejá-la, né? Aí Jesus faz semântica jurídica na lei. É aqui, é essa semântica jurídica que nos interessa. Ele que diz Moisés? Moisés diz que devemos apedrejá-la. Então, faça conforme a lei. Apedrejem-na. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Seja o primeiro a tirar a pedra. Bomba, semântica jurídica. Interferência de Jesus na lei. É isso aqui que nos interessa. É onde é que Jesus está fazendo semântica jurídica na lei, não é? Acho que eu não compliquei, não. Eu espero que não tenha complicado. Não, está bem claro. Espero que a gente tenha descomplicado essa questão. Está tão claro, né? Quanto essa voz aqui no monte que disse, né, ouçam-no. Este é meu filho amado. Ouçam-no, deu um direcionamento, ouçam-no. Aí, de repente, eles não viram mais ninguém, só viram a Jesus. Sim. É aí. É a voz. Temos que deixar todas as outras vozes para trás. Temos que ver somente Jesus. Né? Só Jesus. Exatamente. Então, assim, é onde toda a teologia se constrói como para melhorar a vida das pessoas. Se nosso espectro teológico ele se distancia de Jesus, a gente pode ter uma boa construção filosofal, mas para ser experiência cristã não serve, não é válida. Porque para ser experiência cristã tem que passar por essa, entre aspas, reforma. Uau. É possível que os dois filhos de Cefas, daquele sumo sacerdote, tivessem tanto conhecimento da lei e de tudo que estava acontecendo que se atreveram a expulsar demônios. Sem Cristo. Sim. Sem Cristo. Até entraram na graça. Não receberam a graça, mas até entraram na graça que resolveram expulsar demônios. Agora, eles falavam de quem? De um Cristo que não era deles, de um Cristo que eles não viviam, de um Cristo que era de Paulo, de um Cristo que era de Pedro, de um Cristo que operava na vida dos discípulos. Então, eles decidiram fazer isso. Quantos tem por aí, quantos filhos de Cefas estão por aí, vivendo à margem do Cristo?
só filosofando, só vivendo regras religiosas. Verdade, João. Regras religiosas, cumprimentos religiosos, roupa, cabelo, festas, etc. Proibição. Exatamente. Não há necessidade de proibição nenhuma. Viver em Cristo, as coisas que não valem a pena, não há espaço no nosso coração para fazê-las. Cara, um cara que está inserido em Cristo, uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem, a gente não precisa ter medo dele, porque ele sabe exatamente, o Cristo que está nele sabe muito bem o caminho que deve andar, né? E, João, tu imagina se a nossa experiência em Cristo não for de profundidade? Imagina a gente perdido numa ilha, numa água devoluta, sem uma Bíblia na mão. Nós nos perderíamos. Nos perderíamos na fé? Não, porque a palavra viva habita em nós. Ele imprimiu as tábuas da lei no nosso coração. Aleluia. Qual era a Bíblia que estava no princípio? Sim, no primeiro da igreja, século, no por primeiro exemplo. século da igreja. Que Bíblia eles tinham? Tinham nada. Algumas comunidades não tinham literatura nenhuma, nem epístola, nem cópia de epístola. Eles estavam manifestando as cartas vivas que eles eram. Gente, porque estavam em Cristo. Um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta, terceiro episódio da nossa programação. Nós estamos falando daquela experiência fantástica lá no topo da montanha. Traçamos um caminho da nossa experiência crística, do nosso aprofundamento em Cristo, da nossa escuta, né? Do nosso alimento, da nossa fonte de nutrição em Cristo. Eu achei muito legal esse bloco passado aí, deu um conteúdo bastante interessante e acho que esclarecedor. Eu vou escutar depois o nosso programa mais uma vez, mas eu acho que foi esclarecedor. E nós estamos caminhando ali ainda na montanha, o pessoal passa a noite lá, dorme, né, João, inclusive, né? Dorme lá em cima da montanha, aquela experiência fenomenal. Os discípulos querem fazer 3 tendas e tal, aquela coisa toda, mas há uma reclamação que eles desconhecem que está lá embaixo, né? Tem o dia seguinte, né? O dia seguinte. É assim, Lloyd, sempre tem o dia seguinte. Sempre. A gente não vive no topo da montanha. O topo da montanha são circunstâncias que a vida prepara para nós. Mas sempre terá vales, profundidades. E a gente precisa percorrer cada movimento desse osciloscópio, que é a vida, né? Percorrer com a maior dignidade possível. Nem sempre a gente tem essa experiência, né, maravilhosa. Assim, acompanhando o Rubem Alves, ele diz que experiência mística não é ver seres do outro mundo. Experiência mística é ver beleza, a beleza no mundo do lado de fora. Isso é místico, isso é maravilhoso, isso é surpreendente. E eu preciso estar preparado para ver as coisas bonitas que acontecem no curso da vida, João. E eles vão mergulhar numa profundidade bem legal agorinha, e a gente vai ver como é importante descer da montanha. Isso me fez lembrar o meu amigo Gessino, que disse que a vida não é uma fotografia, é um filme. É um filme, exatamente, é movimento. Ele vai rodando, vai rodando. É movimento. Um dia a gente tem e tem abundância, no outro dia a gente não tem, passa a ter de novo, e assim a gente vai. É a gente não se perder nesse movimento que é a vida. Né? Eles queriam fotografar aqui, né? Queriam fotografar. Permanecer lá em cima, permanecer lá, descer para quê? E falando no filme, a gente assistindo o filme, há momentos em que você se irrita, há momentos em que se emociona. É a vida. Momento de alegria. De repente eles estão lá no alto da montanha, vendo a glória se manifestar, e embaixo, no sopé da montanha, está lá o demônio querendo abusar da situação, né? Vamos lá, é Jesus na causa, né? Montes e vales, Montes e vales. No dia seguinte, quando desceram o monte, uma grande multidão os aguardava. Então um homem gritou do meio do povo: Mestre, por favor,
Eu estou suplicando pelo meu filho, meu único filho. Um espírito costuma se apoderar dele. Ele começa a gritar, tem convulsões, fica babando e perde a cor. Pedi aos seus discípulos que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga seu filho aqui. Enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou-o ao chão com fortes convulsões. Jesus ordenou ao espírito imundo que saísse, curou o menino e entregou ao pai. O povo ficou perplexo e maravilhado diante da majestosa grandeza de Deus. Oh, que coisa linda. Isso aqui é beleza. Isso aqui é beleza. Era uma beleza diferente da beleza do dia anterior. O resplendor da glória. O resplendor da glória. Mas aqui também nós temos a majestosa grandeza de Deus. É uma experiência que marca o percurso de Jesus, porque Jesus não era aquele tipo de líder que evita pessoas com problemas. Ele está ali para amparar, ele produz verdadeira empatia, verdadeira simpatia. Amém. Ele está ali acolhendo. Eu não posso entender a vida de um líder que se esconde dos problemas que as pessoas têm. Ou que se importantiza de tal forma a não descer a um nível deste. Sim, sim. João, infelizmente nós conhecemos líderes que eles não descem da montanha. Eu, ao longo da minha vida, eu fui jovem na denominação que eu servia, então quase todos os importantes que vinham passavam pela nossa mão, né? Nós levávamos ao hotel, nós hospedávamos na nossa casa, nós íamos buscar no hotel, mas eles não saíam do hotel para conhecer a periferia, para conhecer em que terreno estavam pisando. Era do quarto do hotel para dentro do carro, de dentro do carro direto, em uma passagem especial para estar lá em cima da tribuna. Sim. Conheci também gente assim, João e Lloyd. Fiz muito que isso, levei muito. Como é que vai identificar o território se não pisa nele? O território ele está pisando, exatamente, ele está pisando. A importantização era dada tanta, não sei se por ele ou por aqueles que o convidavam, ou por eles, ou se por aqueles que o convidavam, que você não tinha tempo para bater um papo, para ouvir dele alguma coisa mais simples. E que não vejo no Mestre Jesus. Antes de Jesus subir a montanha, ele levou um papo com os discípulos ali de todos os níveis possíveis. O que é que vocês estão dizendo? Ou o que eles estão dizendo por aí de mim? Então, houve assim uma exposição de Jesus com os discípulos, um bate-papo leve, caminhando por ali, subindo a montanha, descendo a montanha, descendo para dar... Jesus não curou esse endemoniado para aparecer, não. Ele não fez aquilo para aparecer, não. Infelizmente, muitos líderes fazem isso, ou muitos ditos curadores ou operadores de milagre, fazem aquilo e depois olham para um lado, olham para outro, para ver se está todo mundo lhe olhando. Jesus vai direto no cara lá e diz: ei, não tem problema, teu filho está já bom, fica tranquilo. Aqui é um cenário bem diferente, né, da montanha, né, pastor? Um cenário feio, né? Onde tem demônio, onde tem doença, o menino babando, o demônio derrubando o menino no chão, né? O pai suplicando, pedindo, por favor, o meu único filho, totalmente diferente do cenário da montanha. Vamos ficar por aqui mesmo? Aqui tá bom demais, né? Cenário de fé, gerando fé, coisas para cima. Mas aqui o cenário era diferente. Mas aqui Jesus mostra que mesmo sendo um cenário tão feio, tão caótico, mas quando ele está presente... Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo o Senhor, o operador de todas as coisas, do milagre, né? Há fé nesse cenário aqui. Ele diz, é preciso que haja fé. Não adianta você estar lá na montanha que quando você desce, cadê a tua fé? Que não operou?
Você passou 3 dias em retiro, em louvor, em adoração, falando em línguas, mas quando você deixou esse lugar e foi para esse lugar, esse vale que é a tua casa, esse vale que é teu cotidiano do dia a dia, a tua vida profissional, e aí? Aí é que está a tua realidade. O que você vai entregar? O que você aprendeu na montanha, né? Justamente, o que você vai entregar nesse lugar, nesse vale, onde as pessoas estão babando, estão suplicando, estão pedindo o teu socorro. A escassez está bem A escassez está aí. E Jesus disse, até quando? Que geração? Quem são vocês que subiram na montanha, estiveram lá todo esse tempo, e agora o que adiantou estar lá todo esse tempo na montanha, que aqui vocês não estão resolvendo nada? Traga esse menino aqui. Roloide, como construir uma espiritualidade saudável dentro do quarto de um hotel, sem pisar no chão da periferia? Como construir uma espiritualidade saudável, João, se os meus pés não estão no chão da vida? Sabe, isso cria distorções. Isso cria uma distorção severa na individualidade da minha espiritualidade. Se eu não pisar o chão da periferia, se eu não pisar o chão da vida, essa minha espiritualidade, ela corre o risco de estar equivocada, de estar sendo construída sob bases equivocadas. Há momentos em que a gente tem que fechar a porta do quarto, dobrar o joelho, e há um momento em que a gente tem que andar pela periferia. As duas coisas precisam coexistir. E executar aquilo que nós recebemos quando estávamos no quarto. Isso aqui me prende muita atenção e, por favor, se isso vai mexer com alguém, me perdoe, mas eu não posso me eximir de dizer aquilo que o meu coração tem recebido. Infelizmente, hoje há muita gente que quer estar só na montanha. Grupos de oração em casa, onde o Senhor se manifesta, onde as línguas são a constante, onde a glória resplandece, e não quer descer a montanha. Quer até fazer uma tenda para estar lá eternamente. Venha à minha casa tal dia, porque nós temos uma oração e aqui o Senhor opera. Mas não diga, venha e vamos a uma periferia atender a necessidade de alguém. Lamentavelmente, eu não creio, eu não aceito, porque a hora que a glória se for, a hora que foi embora Moisés e Elias, e a glória se retirou da montanha, como acabou de dizer Loide, faltou poder para curar um pobre oprimido pelo diabo. Então, é preciso que a gente atente para isso, tiremos lições disso aqui, entender que a nossa vida cristã não é uma eterna montanha de glória e de aparições divinas. É gostoso ouvirmos a manifestação de Deus, a sua glória, estarmos com Ele, mas também é necessário que façamos a obra que Ele nos determinou que façamos, atender a necessidade do necessitado, visitar o preso quando possível, passar a noite com aquela pessoa que está acabando de morrer. Tudo que ele quer é saber que está partindo, mas assistido por alguém que está perto. Porque eu creio que não há solidão maior do que aquela, nos últimos momentos da sua vida, você está morrendo só, sem alguém para lhe dizer, parta em paz porque eu estou aqui. E o que Jesus está dizendo é isso, a glória da montanha é para nós, mas também a visita ao enfermo, o acompanhamento àquele que está moribundo, também é para nós. Então tem que se movimentar, né, João? Não dá para se fechar no topo da montanha. Não dá. O topo da montanha, assim, imagino que é delicioso, né? Pelo menos os topos que eu consegui subir eram muito bonitos. Mas eles não são toda a realidade da vida. Eu não posso usar a tribuna da minha igreja e ir de lá fazer o meu pastorado. O tempo todo fazendo sermões bonitos, onde pessoas aplaudam, onde a multidão vem. Eu não posso viver eternamente fazendo isso, porque isso não é pastorado. O pastorado tem que descer dali, daquela glória, entre aspas, ir à periferia, ir ao encontro do necessitado e visitar aquele que está enfermo, moribundo. Eu não posso ter um pastorado porque eu tenho uma boa locução, que esse não é o meu caso, uma boa prédica,
e ficar usando a tribuna para fazer isso. Isso é a montanha. Mas depois da montanha tem um vale que tem ali os endemoniados que precisam, os pais necessitados que precisam de socorro. Sim, verdade. Estar com essa gente é fundamental para que se consolide esse ciclo, né? Esse ciclo. Que precisa acontecer. Montanhas e vales. Haverá paz no vale também. Haverá paz no vale, sim. Nós estamos ali justamente para trazer paz ao vale, Paz né? ao vale. Traga o menino aqui. Jesus não disse, leve o menino lá à montanha, nós vamos voltar à montanha, vamos orar lá na montanha. Ele disse... Porque lá a glória desce. Ela tem que estar aqui. Aqui também é a solução. Né? Esse é o perigo, Lloyd, de uma igreja que lugariza Deus. Coloca Deus num lugar. Esse é o grande perigo do animismo que hoje a gente tem de formas disfarçadas dentro da nossa experiência religiosa. É a lugarização de Deus. Deus só opera ali, naquele prédio, ali, naquele lugar. Parece que Deus está lugarizado, né? Coloquei ele num lugar. Isso. Como se o Deus do topo da montanha ficasse impedido de descer e operar ali no vale, né? Então, eu falei hoje, para a gente conversando, sobre o que eu ouvi de um célebre pastor, quando disse que nenhuma igreja, ou nenhum lugar, nenhum templo, nenhum prédio aonde se chama de igreja é mais importante do que a vida ou a necessidade de um miserável passando fome. Verdade, João. Lugarizar, ele pode estar, o que ele disse? Eu tive fome, né? Ou seja, você acaba de falar, lugarizar a Deus, trazer ele lá para a sede do teu templo, quando ele pode estar lá na casa daquele miserável que você vai assistir, levando um socorro para ele naquele dia. Sim. Tu não te lembra de Jesus, lá perto do templo, que ele, olha a beleza dessas pedras e tal, e ele diz, está aqui quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Aquilo bate fundo na vida deles, porque eles lugarizavam Deus, colocavam Deus lá naquele lugar. O Deus dentro do templo, trancado dentro de uma sala. E foram tão severos que usaram aquela expressão de Jesus como testemunho contra ele para crucificá-lo. Sim. Eu estou nem aí, eu vou cumprir minha missão. O que vocês disserem para mim não faz muita diferença. Vocês vão derrubar esse prédio e em 3 dias vai ser construído de novo. Pronto, acabou. Construído em glória, né? Olha, bispo, mas enquanto o menino estava sendo trazido, o diabo queria impedir de Jesus fazer o milagre. Né? Porque, olha, enquanto o menino era trazido, o demônio derrubou o menino no chão, com forte convulsão, pensando que não ia adiantar. Mas Jesus ordenou ao Espírito que saísse e curou o menino e depois fez o quê? Entregou ao Pai. Isso é lindo, né? Quando Jesus coloca aquela pessoa, devolve o curso da vida dela. Devolve. É muito lindo isso. Me permita-me te não aprisiona, aí. Né? Não aprisiona. E até, eu não quero acusar ninguém, mas eu tenho dito, isso é filosofia, ou aliás, é visão minha. Eu não creio que em uma festa onde Jesus esteja presente, o demônio se manifeste e faça pataquada ali. Eu não creio, sabe por quê? Porque nesse episódio aqui, ele não se esboçou, ele jogou o menino no chão de bruços, mas não teve coragem de encarar Jesus. Então, no lugar onde habita Jesus, não venha me dizer que haja manifestação de demônio. Ou é brincadeira, é farsa de alguém, no menos o que eu entendo aqui. Porque em todos os episódios aonde o demônio se manifesta sobre alguém, ele se rende, ele foge, ele pede clemência. Lembra do programa passado que nós lemos sobre Gadara? A não ser que Jesus pergunte, qual é o teu nome? Isso. Né? E ele já é amedrontado sai dizendo isso. Mas chegar e fazer pataquada no meio da multidão, onde um culto está acontecendo, onde pseudos, ou verdade ou não, a glória de Deus se manifesta, o demônio está ali perturbando? Não, para mim não. Para mim é uma farsa de alguém, inventada por alguém, ou Jesus não está no trabalho. Ou Jesus não foi lá. É mais um espetáculo cultico, né, João? É mais um espetáculo cultico. Pode ser que Jesus não tenha ido ali. Sim. Seja apenas uma liturgia religiosa.
Sim. Assim, desculpe a brincadeira pesada, mas há igrejas que, se tirar o diabo, elas fecham a porta, porque elas dependem, para a sua sobrevivência, desses espetáculos onde o diabo está presente e fazendo lá as suas peraltices, né? É só uma brincadeira de mau gosto aqui da minha parte, mas eu acho que... Não está direcionado a ninguém, né? Não, direcionado a alguém, mas não sei quem. Alguém que se aproveita mercantilisticamente, né? Para obter vantagens e lucros de alguma forma, né? Mas vamos parar de falar da vida dos outros e vamos voltar. Do diabo nós temos que falar da vida dele. E vamos voltar ao texto dele. aqui. Ao né? versículo 43, bispo. Sim. Os discípulos permaneceram ali ainda não recuperados do assombro diante de tudo que Jesus havia realizado. Ele anunciou ao grupo: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles não sabiam do que ele estava falando. Era como se ele falasse uma língua desconhecida e, mesmo sem entender nada, tinham vergonha de perguntar o que ele estava querendo dizer. Começaram então a discutir sobre quem deles era o maior. Quando Jesus percebeu a importância que davam a isso, pôs uma criança ao seu lado e declarou: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo, também me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Vocês se tornam grandes pelo que aceitam, não pela opinião que conseguem impor. É o espírito de vocês, não a grandeza, que faz diferença. Eita, lá. Então, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando o teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: não o impeçam. Ele não é inimigo, é aliado. A hora de sua ascensão se aproximava. Numa atitude corajosa, Jesus decidiu ir para Jerusalém e enviou alguns mensageiros a uma cidade samaritana, a fim de fazer preparativos para a viagem. Mas, quando os samaritanos souberam que o destino dele era Jerusalém, recusaram-se a recebê-lo. Quando ficaram sabendo disso, Tiago e João disseram: Mestre, o Senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Jesus os repreendeu: claro que não. Foram então para outra cidade. Vamos dar uma paradinha aqui antes da gente entrar nessa cidade? O espírito denominacionalista toma conta desse pessoal agora. O que eu estou chamando de espírito denominacionalista? Eles não estão no nosso grupo, não pertencem ao nosso grupo. É a primeira denominação que surge aqui na Bíblia, é os do nosso grupo. Isso é tão perigoso, João, achar que Deus só age no nosso grupo, que Deus está limitado às regras do nosso grupo. A nossa doutrina é mais perfeita, o movimento espiritual que acontece na nossa igreja é mais importante. Mais importante. A tua igreja não tem movimento pentecostal, por isso ela não é acreditada como uma igreja real. Então é isso. E João diz assim: e nós proibimos. E olha, bispo, que isso Ele não é do nosso grupo. Isso não é privilégio só dos mais seletos. Isso é suscetível de acontecer no coração de qualquer um. Quem era João? O discípulo do amor, que mais tarde nós vimos ele querer pedir fogo para queimar os samaritanos porque não receberam Jesus. Isso é suscetível da natureza humana. Sim. Aí é que Jesus disse: orai, vigiai e orai. Vigiai a vossa vida, o vosso pensamento, aquilo que está em vós. Sim. Vigiai o que está dentro de você, para que você não entre na tentação de querer descer fogo do céu para matar aqueles que
não comungam com a tua fé. Sim, é o espírito sectarista, João, que gera, que dá à luz a uma relação tão violenta quanto essa de João. Uhum. Se tu quiseres, a gente pode orar e fazer descer fogo do céu para consumir essa gente aqui. Cai um raio e destrói todo mundo. Então, olha que violência parte dos sectários, né? A palavra seita nasce da palavra sectário, né? Uhum. É o que secciona, é o que separa, é o que racha. E Jesus diz, não, eles não são nossos inimigos. Eles não estão com inimizade, não tem nenhum problema no que eles estão fazendo. Eles são diferentes de nós, mas não são nossos inimigos. Agora veja a loucura que ocorre com o ser humano. Queriam usar o poder que lhe foi dado pelo próprio Cristo para destruir aqueles que não fazem parte do grupo. João, não é aqui que o vaso se quebra na mão do oleiro? Na mão do oleiro. Não se quebra no tabuleiro, nem na máquina de fazer. Não, é nesse sentimento de que Deus está me usando, eu estou na mão de Deus, e aí eu vou me quebrando, vou me partindo, vou me sectando. Querendo ser o maior. Querendo ser o maior. É do que trata o assunto aqui, né? Eles estavam discutindo. Eu quero ser o maior, então deixa eu dar uma opinião, sabe? Porque muitas vezes a gente se mostra o maior por uma opinião, pelo conselho bem dado, achando que é sábio. E Jesus estava aqui falando sobre isso, né? Então foi nessa hora que João foi fragado. Vamos, que tal cortar a orelha? Que tal fazer isso? Eu vou provar que sou maior. Sou maior. Vou descer fogo e acabar com esse camarada. O meu conselho aqui, quem sabe o mestre acate esse conselho, né? E Jesus aqui apenas repreendeu. Não é nada disso, não. Não é isso que eu quero, né? Sim. Não é isso que o nosso grupo está propondo. Exatamente. Gente, tem mais gente de Deus fora do nosso grupo do que nós imaginamos. Já vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o último bloco da nossa programação. E nós estamos aqui engatados nessa oração mal sucedida que João e os outros discípulos queriam fazer, né, João? Que coisa mais doida. que o raio lhe parta. É um ciúme exagerado, já falei disso hoje 2 vezes, falando pela terceira. A suscetibilidade que o ser humano tem de ser tomado pela sua natureza humana. Os samaritanos também não deixaram de pecar por isso, porque os samaritanos eram humilhados pelos judeus, né? Os judeus tinham os samaritanos como uma classe inferior. E por tê-los assim, quando Jesus conversa com aquela samaritana, ela se expressa para Jesus dizendo, tu sabes que os judeus não têm relação com os samaritanos, consideram a gente impuro, e tu sendo judeu vem me pedir água, ou seja, um judeu se humilhando a uma samaritana. De repente os samaritanos se sentiam humilhados, mas ao mesmo tempo o orgulho deles estava ali, bem presente na vida deles. E Jesus passando, o Lucas não disserta aonde Jesus estava, mas ele vai passando para Jerusalém e tinha que passar por Samaria, ou no mínimo o seu território. De repente ele diz assim, já que vamos passar por Samaria, vamos estar lá uma noite, vamos fazer lá um seminário, vamos bater um papo com aquela turma, vamos curar os enfermos, vamos fazer alguma coisa de bom naquela cidade. E os discípulos foram na frente e anunciaram que Jesus vinha. Ia pernoitar ali, passar um dia ali. Mas para onde é que ele vai, realmente? Ele vai ficar aqui com a gente? Não, ele vai para Jerusalém. Nós não queremos alguém que se mistura com judeus, nós não queremos aqui com a gente. Portanto, não queremos ele aqui. Então, os samaritanos rejeitaram, na verdade, a presença de Jesus por ciúme, porque ele ia para Jerusalém. Sim. Então, é isso que habita no coração do ser humano, e especialmente daqueles que não têm Jesus. Porque os samaritanos nem tinham e nem quiseram, né? E aí, nós lemos no bloco, aliás, no programa passado, que Jesus mandou bater o pó
da sandália daqueles que não o recebessem. Mas não criasse ceninha, né? E João queria fazer muito pior. Queria fazer um senão, né? Apesar disso, João queria era incendiá-los. É. João estava com tanta indignação, porque rejeitaram Jesus, porque fizeram pouco caso do mestre. Eu já contei para vocês aqui que uma certa vez eu quis bater na cara de um camarada que me disse que ele era Jesus. Eu arregacei a manga. Fiquei tão indignado, eu estava tão empolgado. Estava com o paletó sobre o ombro, arregacei a manga e disse, eu me dizer uma coisa dessa aqui, é um desaforo. De repente eu ouço o Espírito Santo dizer para mim, eu estava sozinho naquela noite, e o camarada caminhando na minha frente, eu ouço o Espírito Santo dizer para mim, ei, quem te fez defensor de Cristo? Você foi chamado para ser seguidor e não defensor dele. Deixa que o Cristo se resolve. E aí eu lembrei de uma expressão do Nilson Amaral Fanini, que dizia que o evangelho é como um leão, não precisa que ninguém o defenda, basta que o solte. Imediatamente eu recolhi a minha empáfia, o meu ímpeto, a minha crença exacerbada, e eu me recolhi na minha insignificância para entender que eu não sou defensor de Cristo. E eu estou vendo o João aqui com essa mesma... Quer dizer, o meu xará com o mesmo ímpeto de querer matar porque rejeitaram Agora, Cristo. olha o paradoxo. O discípulo do amor, Pois é. agora tomado por uma revolução, né? De uma natureza desconhecida, né? É justamente esse vilão que às vezes habita em nós e nós negamos a existência dele, que precisa ser colocado para fora para ser tratado. Enquanto eu escondo isso fica me consumindo internamente. Quando está no topo da montanha, sim, essa natureza pode estar ali escondida. Pode, escondida. E fatalmente está. Nós somos mais do que pensamos que somos, Lloyd e João. Nós não somos o que pensamos, nós somos muito mais. Nós somos o que sentimos, somos as experiências que passamos, somos os ideais que carregamos, nós somos muito mais do que nós estamos pensando. É nessa investigação, vou voltar lá ao princípio do nosso programa, é nesse nosso encontro com Deus que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Uau. A nossa natureza, aquilo que permeia a gente, né? Sim, João. Se há uma possibilidade de eu me tornar uma nova criatura, essa possibilidade estará no meu encontro com Cristo. Quantos de vocês já se defrontaram com uma situação agravante, uma afronta, e você reagiu com um sorriso e um acenar de mãos, e depois você se estranhar e perguntar, fui eu quem fiz isso? Ou seja, é aquela nossa natureza humana dominada pelo Espírito de Deus em nós, que a gente até estranha termos agido daquela natureza. Por quê? Porque a natureza do homem é má, na verdade. E ela, como diz o Alexandre Bulhões, que a natureza está mortalmente ferida, mas não está morta. Quem está mortalmente ferida, a qualquer momento pode se levantar, e a gente assiste muitos filmes por aí de ação, onde o artista está caído e o vilão imagina que o matou e de repente ele se levanta e dá o golpe fatal, né? Então o Alexandre Bulhões diz que a nossa natureza humana está mortalmente ferida, mas não está morta. Precisamos ter cuidado porque a qualquer momento ela se levanta tentando dar o golpe fatal na gente. Sim. Foi isso que aconteceu com o João aqui. Nós o homem somos... que está na montanha. É que nós somos muitos, João. Nós somos muitos que habitam em nós. E se a gente não se permite percorrer e nos perdermos em Cristo, nós não vamos encontrar essa identidade. Ok? Essa identidade precisa ser encontrada. E ela só pode ser encontrada se eu estiver disposto a perder essa vida velha. Então, quem quiser achar a sua vida, tem que perdê-la em Cristo. lá. Tem que perdê-la em Cristo. É por Porque isso... é aqui que a gente descobre a verdadeira identidade da gente.
Lembra quando o Senhor falou para os discípulos que quando você entrar numa cidade que você não for aceito, ele diz o quê? Bata o pé, tira a poeira. Ele quer dizer o quê? Não leve essa ofensa mais adiante. Sim, deixa a poeira para trás. Deixe para lá, deixe essa ofensa, essa culpa, não leve essa dor para esse lugar. Vá sem isso, né? Aí João aqui, que é o apóstolo do amor, né? Aí ele aqui se vê de frente com o lado desconhecido dele. Ele se confrontou, vamos cortar a orelha, vamos aqui fazer alguma coisa, até para mostrar quem é o maior. Sim, é Pedro querendo cortar uma orelha, cortando, né? É Pedro cortando uma orelha, João fazendo descer fogo do céu. E quem era João? É aquele que era o discípulo que deitava no ombro de Jesus. Sim. São duas ações de João. Um nível de intimidade tão grande. Eu tenho medo do bonzinho, vocês já sabem disso, né? A gente não está aqui para acusá-lo. Morro de medo dos bonzinhos. A gente não está aqui para acusá-lo, a gente está dissertando, trazendo para a nossa natureza. Isso, Jesus. Mas são duas ações simultâneas de João. Isso. Uma repreendendo os que proclamavam Cristo, mas não faziam parte da galera, né? Sim. Não andavam com eles, não se juntavam a eles. Querendo consumir os samaritanos. E na mesma caminhada, ele agora quer tocar fogo nos samaritanos, que a cidade incendie com tudo, porque não vale a pena. Se não querem Cristo, não vale a pena. Sim. João, assim, nós não estamos fazendo uma crítica a João. Nós estamos identificando que a natureza humana é muito parecida. Em algum momento a gente vai se parecer com Pedro, em algum momento a gente vai se parecer com João, por causa desses muitos que nos habitam, né? Tanto amor, né? Mas ao mesmo tempo, tanto amor procurava ser tão justo, né? E essa medida de justiça que pode não ter misericórdia. Às vezes a gente quer tanto justiça, mas cadê a misericórdia, né? Sim. A exacerbação do amor. Talvez fosse aquilo de João. Tanto o zelo por Cristo por não tê-lo recebido é um amor exacerbado, né? Um zelo exacerbado. Não é amor, acho que é zelo exacerbado, João. Pode ser um zelo exacerbado. E toda exacerbação, se não tiver quem contenha, é suscetível de provocar desastres. Sim. É interessante, né? Quando aqui Lucas coloca este homem, João, né? Para que a gente possa analisar essa personalidade, essa pessoa, né? Aqui totalmente aqui nu diante dos nossos olhos, né, bispo? Está nu. O apóstolo do amor, o homem do amor, é também um homem que em qualquer momento pode cair também. É um assassino em potencial, né? Segundo contam os historiadores, que lá na ilha de Pátimos, eles passavam 3 dias sem comida para poder sustentar as famílias que viviam ali. Ou seja, havia em João a natureza de Cristo, que é suscetível de coisas dessa natureza acontecer. Ímpeto, não? Entendeu? Mas um ímpeto humano, aí eu volto a dizer aquilo que Jesus disse, vigiai. E segundo um clérigo, padre, não lembro o nome, ele disse, Jesus disse, vigia a tua natureza, as tuas ações e as tuas atitudes. E ora a Deus. Vigia o teu comportamento e ora a Deus. E mais tarde, esse mesmo João, ele fala tanto de amor, né? Amemos uns aos outros. Depois ele vai dizer, eu não tenho nada de novo que vocês não já saibam, né? E eu vou dizer de novo, então, amemos uns aos outros, amem uns aos outros. E mais tarde, bem mais tarde, esse mesmo João foi aquele que teve a revelação, né? Lá de Apocalipse, né? E ele diz viu assim, o Senhor no meio da igreja, no meio do candelabro. Esse mesmo João. Ele ainda diz assim, coisa gloriosa. O amor ao ser humano estava tão profundo nele que ele diz assim, se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é assassino. É assassino, é mentiroso. Não merece crédito. Ele descobriu isso quando? Nele mesmo. Sim. Nele mesmo. Então, o que é que eu quero dizer com São essas descobertas e não as evitações que nos tornam a gente melhor. Encare o sofrimento, né? Encare, não fuja dele. É exatamente isso que a gente está tentando trazer aqui, que essas coisas precisam estar a lume na nossa vida. Quantas lições João pode ter tirado dessas suas atitudes? Primeiro, quando ele repreende os que estavam evangelizando, Jesus disse, não faça isso. Aquilo já foi um choque para ele.
Depois, quando ele pede para tocar fogo nos samaritanos, Jesus repreende, e Lucas não diz com que repreensão. Mas talvez um outro escritor vai falar como Jesus o repreendeu. Aqui só diz que Jesus repreendeu. Outra lição para João. Então nós vamos encontrar um João cheio de amor, de misericórdia, de generosidade. Por quê? Não que esse João aqui fosse ruim, mas que nesses episódios ele foi se consertando, ele foi mudando. Quantas vezes nós precisamos de repreensão, nós precisamos de tirar proveito dos episódios que ocorrem na nossa vida, para que a nossa vida mude o curso, para que o nosso comportamento mude. Isso já aconteceu muito comigo. Muito, muito comigo. Eu contei que uma certa vez um bêbado me disse tanta coisa que eu chorei, porque o que ele estava dizendo tinha razão. Ele falou em bêbado que pensava em sóbrio. O que pensava em sóbrio não tinha coragem de falar. E eu chorei porque o que ele estava dizendo era verdades ao meu respeito, que eu precisava de consertar aquilo. Não eram coisas absurdas, mas era o meu relacionamento com ele, a forma que eu tratava, a forma que ele me via, porque entendia que eu estava sendo soberbo. E isso me ajudou tanto que eu chorei aquele dia todo. Sim. João, quem não estiver disposto a se percorrer, não vai ter relações sociais bem-sucedidas. Porque, assim, a relação de amor que eu tenho com os outros, ela depende da relação de amor que eu tenho comigo. E se eu não me percorrer, se eu não me discernir, se eu não me respeitar, se eu não aprender a respeitar meus limites, se eu não percorrer os meus abismos, as minhas relações para com o outro, serão relações de humilhação, de sufocamento, de desmerecimento. Então, assim, João está se percorrendo. Ele está descobrindo coisas que estavam dentro dele, que estavam adormecidas. Silenciosas, não é? Ou silenciadas. Aquele ímpeto de judeu, que precisava ser trabalhado pelo Cristo que ele estava se propondo a seguir. Sim, aqui, pastor João, quando o senhor disse que não sabia, não era claro como Jesus tinha repreendido, Jesus repreendeu aqui dizendo, claro que não, né? A repressão de Jesus, quando ele perguntou, quer que a gente invoque um raio para acabar com eles? Aqui Jesus disse, claro que não. Muitas vezes não é preciso explicar de maneira esmiuçada. Basta Jesus dizer para a gente, numa resposta, numa oração, claro que não. Muitas vezes a gente está esperando uma resposta de um sim, de tanta conversa, tanta manifestação, né? Uma coisa muito grandiosa, e Jesus às vezes só diz, claro, já está claro que não. Ou o silêncio, muitas vezes um silêncio é uma resposta poderosa daquilo que queremos ou que estamos pretendendo. E um silêncio de Deus é uma resposta poderosa em nós. Muda muito. Muita gente não sabe receber um não, ou receber um silêncio como resposta, né? E aqui Jesus diz, claro que não. Já está claro, tudo eu já ensinei a vocês já aprenderam, então, claro que não. Gente, estamos caminhando por assuntos delicados e impressionantes, né? E para finalizar o nosso versículo, o nosso capítulo 9 de Lucas, nós temos aqui a proposta de alguém que queria seguir Jesus. Talvez impetuosamente, talvez sem se aperceber do que implicava das suas responsabilidades, de deixar tudo para segui-lo. Que lá no Mar da Galileia, quando Jesus chama os discípulos, o que diz o texto? E eles deixaram tudo e o seguiram. Sim. Nós vamos dar prosseguimento ao versículo 57? Vamos lá. Então vamos. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me.
Ele respondeu: tudo bem, só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou: as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. O outro declarou: estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Preciso acertar. Jesus reagiu: sem adiantamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Muito bem. A palavra de Jesus é muito nítida, sem adiamento. Não adie nada. O que tem que ser feito, precisa ser feito agora, precisa ser feito hoje. Parece, a princípio, uma atitude muito... precipitada. Grosseira de Jesus, né? Pô, o cara vai lá ajeitar o sepultamento do pai dele, outro vai cuidar das coisas da casa dele. Mas a dinâmica aqui é outra, a abordagem é outra. A abordagem é a atualidade das minhas escolhas, é a pontualidade das minhas decisões, é como eu estou decidindo de verdade. A prioridade é a vida. A prioridade, não o adiamento dela, né? A procrastinação. Normalmente, a gente vê uma sociedade de procrastinadores, não é? Estão sempre adiando coisas. É muito comum. Eu vou servir a Deus, ou então vou ser pastor, ou vou fazer qualquer coisa depois que eu aposentar da minha vida secular. Eu estou falando isso de mim, não foi essa questão. É que eu acho que a missão que eu tinha para cumprir não foi que eu tivesse deixado para depois. Tudo coincidiu. Mas, quando ele diz aqui, eu queria pedir permissão para ler um texto na versão mais erudita, ou mais comum, porque há um assunto que a gente precisa tratar. Quando alguém diz: mestre, eu seguirei por onde quer que vá, e Jesus lhe responde: as raposas aqui têm covis, mas e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Há muita gente que pega e transforma Jesus num miserável sem teto, né? Sem teto. Não é isso que ele está dizendo. A versão que a Luíde leu disse: nós não costumamos nos hospedar em bons hotéis. A versão que nós temos à mão dá uma compreensão de que Jesus era um sem-teto vagante. Não, quando a gente vai no encontro dos discípulos de João Batista com ele, entendemos que ele tinha uma casa em Cafarnaum e provavelmente um seminário. Então Jesus não era era o lugar onde ele se encontrava. Jesus não era um irresponsável de andar, não era um andarilho. Tudo que ele fazia com dignidade. Então vamos tirar da cabeça que Jesus não era um sem-teto qualquer. Se ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele está dizendo: na caminhada que vamos, não há uma hospedaria confortável. Veja o que você está fazendo. Você está deixando a sua casa para nos acompanhar. Esteja disposto a passar pelos intempéries que a caminhada requer. Sim. Jesus não está fazendo uma censura com relação ao sepultamento do pai de ninguém. Isso. Nem das pessoas cuidarem das suas casas. Né? Talvez estivesse dizendo, talvez aquele filho... A urgência das coisas. Né? Talvez aquele filho estivesse dizendo: o meu pai já está velho e eu preciso... Só posso sair depois que ele morrer para me seguir a tua companhia, para me seguir o teu ministério. A questão é mais plausível disso. O cuidado do sepultamento do meu pai, ou seja, meu pai já está velho, eu sou o filho arrimo e eu preciso sepultá-lo primeiro para depois caminhar na direção dessa caminhada que é a pregação do Evangelho. É que assim, na caminhada do Evangelho, João, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E outra coisa, Jesus está caminhando com seus discípulos e eles tinham um certo desapego para algumas coisas, mas nenhum deles, aqui entre aspas, nenhum deles abandonou sua família. Não era a família de gente abandonada. Cara, até Pedro, em Atos dos Apóstolos, o Paulo diz assim:
nós não somos como os demais apóstolos que se deixam acompanhar por suas mulheres irmãs, como faz Cefas, né? Ou seja, a mulher de Pedro fazia apostolado com ele. Ele viajava e ela ia junto, e outros apóstolos também. E eu creio que as ofertas que eram para custear o ministério, custeavam também as famílias daqueles que se dedicaram ao Evangelho. Elas não tinham que trabalhar com as mãos para sustentar, eu estou fazendo isso aqui enquanto meu marido está por aí vagando com Jesus. Não. Jesus não era irresponsável. Não é irresponsável. Claro que não. Ele provê sempre aquilo que você precisa. Ele cuida minuciosamente. Como o bispo costuma dizer, que ele se preocupa até com a nossa sobremesa, né? E tem coisas simples. Só fechando aqui, essa semana houve um apagão. O amigo estava numa outra cidade e havia deixado os filhos dele na escola. E a certa altura, a comunicação acabou, né? Dá um estalo na cabeça dele e ele parte para essa cidade que ficava a 22 quilômetros para ir buscar o filho dele. E ele disse assim, me deu um estalo. Eu disse, não foi não. É que Deus se preocupa com as mínimas coisas na vida da gente. Desperta a gente na hora precisa. É isso mesmo, pastor João. Deus desperta. Aqui tem 2 homens. Um que não foi chamado, Jesus não chamou. Ele disse, eu vou contigo a qualquer lugar. Ele não tinha o chamado de Jesus. Aí Jesus trouxe para ele, despertou a ideia dele. Você está disposto mesmo a ir comigo em qualquer lugar? Saiba que nós não temos hospedagem assim como você está acostumado. Esse não tinha o chamado. Mas o outro diz que tem outro. O outro Senhor tem o chamado. Jesus disse, siga-me. E esse que ele chamou, ele disse, eu sei, eu vou te seguir, mas eu tenho algumas coisas a fazer. Deixa eu matar os bois, deixa eu colocar tudo no lugar, despedir do meu pai, da minha mãe, e eu vou. Né? Um não tinha um chamado, mas o outro tinha. Né? Sim, exatamente. Bom, estejamos nós na posição que tivermos. Seguir a Jesus requer despojamento, renúncia e tudo mais que pertence a quem escolhe caminhar com ele, né? Especialmente as renúncias interiores. Sim. Muito mais que as exteriores. Abrir mão das coisas, né? Queridos, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas hoje, dia 3 de setembro, primeiro domingo do mês, nós temos uma mesa preparada para aqueles que são de Cristo. É a mesa da Santa Ceia. Queremos convidar vocês para estarem conosco no encontro das 18h30, que será um encontro fantástico, certamente. Aqui é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Lá no YouTube estaremos ao vivo no @Igreja da Colheita. Forte abraço a todos vocês. Nos encontramos no próximo encontro. Que bom estar com você. Shalom. Shalom.